Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Existem cerca de 1.500 vulcões considerados ativos ao redor do mundo. Isso significa que, mesmo que não saibamos exatamente quando, eles irão entrar em erupção em algum momento no futuro. A boa notícia é que, com todos os estudos e observações, nós podemos antecipar tais erupções e nos prepararmos para elas. Infelizmente, os moradores de Pompeia não tiveram essa sorte. Outrora, um dos lugares mais avançados culturalmente que se tem notícias, ainda hoje, Pompeia é considerada um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. A erupção do Monte Vesúvio foi a mais devastadora que se pode imaginar, liberando uma energia milhares de vezes superior à de uma bomba atômica. No vídeo de hoje, você vai ver como isso ocorreu bem debaixo dos olhos dos moradores, ou melhor, bem acima dos seus olhos. Para se ter uma noção da dimensão, somente 2/3 da cidade foram escavados até o momento, e mesmo em 2025, continuamos a fazer descobertas incríveis sobre o local. Você vai gostar. A história de Pompeia. Antes de falarmos sobre a dimensão da erupção e suas consequências, é necessário que conheçamos a história da cidade, começando pela própria origem do seu nome. Existem duas versões sobre isso. Uma delas se origina na própria mitologia grega. Conforme o mito, Hércules havia lutado com gigantes num lugar ardente como um vulcão, e de fato uma vila próxima recebeu o nome de Herculano, devido a esse embate do herói. Já Pompeia deriva da palavra grega pumpe, a qual significa procissão, e seria uma espécie de comemoração da vitória de Hércules. A segunda versão é também a mais aceita pelos historiadores. Destaca que a região era inicialmente habitada pelo Oscos, um povo itálico. Para eles, a palavra Pompe significa 5, sendo 5 o número de aldeias que juntas formavam a cidade. Os Oscos, com as suas 5 aldeias, foram os primeiros a chegarem na região no início do século 8 a.C. Após eles, foram diversas as batalhas no local até que Pompeia se firmasse como uma colônia do Império Romano. Gregos, etruscos e samnitas batalharam pela região ao longo dos séculos. Cada um deles conseguiu dominar o local por um tempo, sempre contribuindo a seu modo para o desenvolvimento da cidade e também para o reforço de sua muralha. O período de 343 a 341 a.C. ficou conhecido como Guerras Samnitas, uma guerra entre romanos e os samnitas. Pompeia, durante as guerras, estava ao lado dos samnitas, mas após a vitória de romanos, acabou se juntando ao império. Tal união fez bem à cidade, que floresceu mediante os enormes projetos arquitetônicos, todos, é claro, financiados por Roma. A união durou até 88 a.C., quando Pompeia se rebelou contra Roma, participando das guerras sociais. Tal guerra foi travada entre a República Romana e vários de seus aliados autônomos na Itália, sendo que a principal reivindicação deles era o direito de cidadania. Pompeia acabou sendo derrotada pelo general Lucius Cornelius Sulla e se tornando uma colônia romana. Com isso, o idioma oficial tornou-se o latim. Muitas das antigas famílias da aristocracia pompeiana tiveram seus nomes latinizados, como um sinal de assimilação à república. Após essa guerra, outro período de prosperidade se seguiu. A cidade tornou-se um dos mais influentes portos da Baía de Nápoles, recebendo mercadores que vinham dos mares e também mercadorias enviadas para os mais distintos recantos de Roma. O local era cercado por um extenso muro com diversos portões, típico das construções romanas. Suas ruas largas e pavimentadas indicam um planejamento urbano avançado, com registros até de vias de mão única. Pompeia se destacava pela variedade de construções, mesclando prédios, lojas, residências, tavernas, templos, escolas, lavanderias, bordéis, arenas e teatros. Enquanto os arredores eram ocupados por centenas de fazendas, a antiga cidade abrigava entre 10 e 12 mil pessoas, das quais 1/3 vivia sob escravidão. Em contratos com as residências mais abastadas, as habitações destinadas a pessoas escravizadas eram similares a prisões, nada mais do que
um cubículo com cortinas. O último motim que se tem registro data de 59 d.C., no anfiteatro de Pompeia. O confronto está registrado num afresco que obrigou o Senado romano a intervir, enviando guarda imperial para restaurar a ordem. Após o ocorrido, novos eventos foram proibidos pelos próximos 10 anos. O fim. Pompeia, bem como outras cidades da região, se localiza bem perto do Monte Vesúvio. Contudo, apesar de hoje termos plena noção de tratar-se de um vulcão, naquele período nenhum dos moradores locais imaginava isso. Para eles, o Vesúvio era apenas uma montanha como outra qualquer. Ele ainda não possuía a sua aparência cônica atual. Além disso, vale lembrar que o conceito de vulcão, tal como conhecemos hoje, não existia no Império Romano. Os romanos não sabiam que determinadas montanhas poderiam entrar em erupção de tempos em tempos. Os tremores locais que hoje sabemos estarem associados a atividades vulcânicas eram tidos como eventos normais e isolados, sem relação com uma possível erupção. Inicialmente, especulava-se que a erupção teria ocorrido em agosto, porém pesquisas mais recentes sugerem que, na verdade, ela tenha ocorrido nos dias 24 e 25 de outubro de 79 d.C. Os pesquisadores se baseiam na descoberta de frutas típicas do outono entre as cinzas da cidade, além das roupas dos cidadãos que não correspondiam ao clima esperado em agosto. É possível dividirmos a erupção da montanha em 3 fases. Uma fase curta, a inicial, uma segunda fase na qual formou-se uma coluna de erupção e enormes pedras-pomes cobriram os céus. E uma terceira fase composta por fluxos piroclásticos, nome dado pela mistura de gás quente com matéria vulcânica. De acordo com os registros, na manhã do dia 1º, o Monte Vesúvio entrou em erupção, marcando a primeira fase. Essa explosão criou uma enorme nuvem cinzenta que se expandiu para o leste, mas que ainda não atingiu Pompeia diretamente. O escritor Plínio, o Jovem, no momento da erupção estava do outro lado da Baía de Nápoles, longe do perigo, mas perto o suficiente para observar tudo. Ao perceber a ascensão da nuvem cinzenta, a sua descrição foi: ele subiu a uma grande altura, numa espécie de tronco, e então se dividiu em galhos. Imagino porque foi empurrado para cima pela primeira explosão, e então deixado sem suporte quando a pressão diminuiu. Às vezes parecia branco, às vezes manchado e sujo, de acordo com a quantidade de solo e cinzas que carregava consigo. A descrição de Plínio sobre os eventos foram tão importantes e tinham tamanha riqueza de detalhes que atualmente os vulcanologistas batizaram quaisquer erupções semelhantes com o nome de erupção pliniana. O seu tio, conhecido como Plínio o Velho, era o almirante da frota e ordenou que os navios da Marinha Imperial cruzassem a baía para ajudar nas tentativas de evacuação. Infelizmente, ele faleceu enquanto tentava resgatar vítimas encalhadas. A erupção foi classificada em aproximadamente 5 na escala de explosividade vulcânica, o VEI, que vai de 0 a 8. Isso a coloca na categoria catastrófica e indica que ela foi extremamente violenta, mas não a mais violenta de que temos registros. A imensa nuvem que subiu aos céus chegou a alcançar uma altura superior a 30 quilômetros. Na segunda fase, uma explosão ainda mais poderosa que a anterior ocorreu, lançando pelos ares o cume do Monte Vesúvio, seguido de enormes pedras-pomes de até 5 metros. As pedras arremessadas pelos ares foram responsáveis pela destruição de diversos edifícios pela cidade. Pompeianos tentavam fugir desesperados em meio ao caos, mas muitos acabaram atingidos e soterrados pelos destroços. Em 2018, arqueólogos descobriram restos mortais de um indivíduo que sobreviveu à explosão inicial. Porém, durante a sua fuga, foi atingido por um dos destroços. Apesar de trágica, essa descoberta foi importante, pois ajuda a entender como os habitantes tentaram escapar da calamidade. Além da trágica tentativa de fuga dos pompeianos, em 2018, arqueólogos encontraram os restos mortais de um cavalo ainda usando arreios.
O animal estava numa vila fora dos muros de Pompeia, e ainda hoje não está claro se o objetivo seria a fuga ou o retorno para auxiliar na evacuação. Independente das intenções, trata-se de uma outra importante descoberta. Para os que tentaram se esconder no interior das construções, o destino, infelizmente, foi o mesmo. As rochas arremessadas durante a erupção soterraram toda a região, enterrando os andares térreos dos edifícios e fazendo com que os telhados colapsassem. Em 2020, foram descobertos 2 corpos juntos, ao longo de um corredor subterrâneo da cidade. A teoria dos pesquisadores é de que as vítimas tentavam encontrar abrigo por ali, até que na manhã de 25 de outubro, uma nuvem em chamas atingiu Pompeia, não deixando qualquer sobrevivente. A nuvem em chamas faz parte da terceira fase, a chamada fluxo piroclástico. Nessa fase, devastadoras ondas de cinzas e ar superaquecido atingiram a cidade, asfixiando e carbonizando todos que entraram em contato. Estima-se que foram ejetadas cerca de 1,5 milhão de toneladas de rocha derretida, pedras pulverizadas e cinzas por segundo. Esse fluxo deixou para trás um rastro de morte, eliminando todos os que por acaso tivessem conseguido sobreviver até então. Um estudo de 2001, publicado na revista Nature, estimou que a temperatura da explosão atingiu valores de 300 a 600 graus centígrados. Os valores são altos, mas a descoberta mais surpreendente veio em 2018 pelo arqueólogo Pierpaolo Petroni, da Universidade de Nápoles. Após analisarem vários corpos carbonizados pela erupção, eles constataram que um deles, o cérebro, apresentava um comportamento incomum. Em vez de estar saponificado pelo calor, o que seria o esperado, na verdade ele estava vitrificado. Com isso, os cientistas estimaram que o corpo encontrado estava num local cuja temperatura atingiu mais de 500 graus, fazendo com que o cérebro fosse transformado em vidro. Que coisa incrível! Embora se trate de eventos completamente distintos, é possível compararmos a erupção do Vesúvio com a bomba atômica de Hiroshima. A bomba explodiu em milissegundos, gerando uma onda de choque destrutiva num raio de 2 quilômetros, com efeitos secundários em até 15. Já a erupção do Vesúvio durou cerca de 24 horas, com cinzas e fluxos piroclásticos cobrindo uma distância de 30 quilômetros. Com isso, é estimado que a erupção tenha liberado uma energia 100.000 vezes maior que a da bomba atômica. É difícil para a gente conseguir imaginar isso. A principal diferença entre ambas está no tipo de destruição. A rápida e radioativa, no caso da bomba, lenta e geológica, no caso do vulcão. Vários fluxos piroclásticos se sucederam ao longo do segundo dia de erupção. Foram eles os responsáveis pelo soterramento completo de Pompeia, onde permaneceu por vários séculos até ser redescoberta num golpe de sorte. Outras cidades próximas como Herculano, Estábia e Oplontis também foram atingidas. Em Herculano, corpos e estruturas foram preservados de maneira diferente, com esqueletos encontrados carbonizados. A estimativa do número de mortes varia, mas os arqueólogos acreditam que entre 1.500 a 2.000 pessoas tenham perecido naquela erupção. Em 2019, foi publicado um estudo que pretendia averiguar qual foi o destino dos sobreviventes. A grande maioria dos refugiados se estabeleceu em comunidades como Cumas, Nápoles, Putello e Ostia, na costa sul da Itália. A grande dificuldade do estudo estava em identificar o paradeiro dessas pessoas. Para tal, foi criado um banco de dados com os sobrenomes distintos de Pompeia, para procurá-los em outras regiões. Um dos nomes identificados diz respeito a um indivíduo que, após sobreviver à erupção, pereceu em uma campanha militar na Ásia, enquanto sua família se reinstalou em Cumas. Limitar-se aos sobrenomes ajuda somente até certo ponto, principalmente considerando que grande parte dos cidadãos era escravizados e não possuía um segundo nome. Mas, ainda assim, o estudo foi capaz de descobrir uma nova informação. Até então, pensava-se que o imperador romano Tito havia doado grandes quantias para cidades que receberam refugiados pompeianos.
No entanto, descobriu-se que o governo apenas utilizou os recursos das pessoas que pereceram e não tinham herdeiros, com o imperador Tito ficando indevidamente com todos os créditos para si. Apesar de toda a sua magnitude e destruição causada, ainda assim o Monte Vesúvio recebe apenas o valor 5 na escala VEI. Já a erupção do Monte Tambora apresenta um VEI de 7 e é considerada a maior já registrada na história. A sua erupção aconteceu em 1815 na Indonésia e foi tão poderosa que destruiu a própria montanha. 3 vilarejos foram completamente soterrados e 71 mil mortes diretas ou indiretas são atribuídas ao vulcão. A enorme quantidade de cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera foi capaz de reduzir a temperatura média global em 3 graus, causando anomalias climáticas severas como nevascas em pleno verão, perda de colheitas, fome e crises econômicas em diversas regiões do mundo. Até hoje, esse episódio é conhecido como o Ano Sem Verão. Uma pergunta que muito provavelmente permeia a mente de todos é: mas e hoje? O Monte Vesúvio ainda pode entrar em erupção? E a resposta que você não gostaria de ouvir é: sim, ele pode. A proximidade do vulcão com Nápoles e as cidades vizinhas faz dele um dos mais perigosos do mundo. A última vez que ele entrou em erupção foi em 1944, destruindo várias vilas ao seu redor, ocasionando a morte de 26 pessoas e o deslocamento de outras milhares. Ele é, sim, considerado um vulcão ativo, e especialistas alertam que uma nova erupção no futuro é inevitável. Nós não sabemos quando ela pode ocorrer, mas felizmente agora ele é monitorado constantemente pelo Observatório Vesuviano. Independente de quando for a próxima vez, nós estaremos mais preparados do que nas últimas. A redescoberta de Pompeia. Tanto Pompeia quanto Herculano foram soterradas por uma camada de material vulcânico e ficaram perdidas na história, tornando-se um mito. Por volta de 1738, Maria Amália Cristina se casou com o rei de Nápoles e, ao chegar ao Palácio Real pela primeira vez, ficou fascinada pelas esculturas que estavam ali. Os artefatos que a fascinaram foram encontrados durante uma escavação realizada 30 anos antes, em 1708, por um príncipe francês. Para atender aos desejos de sua nova esposa, Carlos de Bourbon, o rei de Nápoles, designou uma equipe para o local da escavação original. O que começou como um desejo de satisfazer a esposa encontrando novos tesouros para sua amada, acabou com a descoberta da antiga cidade de Herculano. Que interessante. As escavações na região de Pompeia tiveram início 10 anos depois, em 1748. Houve um maior progresso quando os franceses ocuparam a região de Nápoles e governaram a Itália de 1806 a 1815. Eles designaram cerca de 700 trabalhadores para as escavações. Em 1863, o arquiteto Giuseppe Fiorelli assumiu o comando, realizando o maior progresso. O seu método consistia em descobrir as casas do topo para a base, garantindo assim uma maior preservação do que fosse descoberto. Por causa dele, foi possível utilizar os dados coletados durante as escavações para auxiliar na restauração de construções mais antigas. Foi de Fiorelli também uma técnica pioneira que viria a ser bastante utilizada. Ele percebeu que, durante as escavações, eram encontrados espaços vazios em camadas de cinzas dos corpos humanos, criados pela carne em decomposição. A sua técnica consistia em injetar gesso líquido nesses espaços, criando moldes perfeitos das vítimas de Pompeia no momento exato de suas mortes. Até mesmo expressões faciais dos momentos finais foram recriadas com este método. Atualmente, tal técnica ainda é utilizada, porém, em vez de gesso, é utilizada uma resina transparente por ser mais durável e menos destrutiva aos ossos, permitindo uma melhor análise posterior. O período pós-Fiorelli se sucedeu com um enorme número de arqueólogos tomando frente ao projeto. O grande problema é que a maioria estava mais preocupada em realizar novas descobertas imediatas do que com a preservação da cidade a longo prazo. Pela falta de um controle rigoroso,
vários artefatos da região foram danificados e saqueados ao longo dos anos. Avançando no tempo, o ano de 2010 cobrou pelas negligências que o sítio arqueológico vinha sofrendo. A Casa dos Gladiadores e um muro na Casa do Moralista desabaram. Além destes, os mal cuidados em outras construções eram visíveis, com musgo, grama e arbustos brotando das rachaduras. Em 2011, um relatório da Unesco apontava diversos problemas no local. Todos eles poderiam ser atribuídos à mesma causa, uma má administração combinada com casos de corrupção. Durante o governo de Silvio Berlusconi, Marcello Fiore foi nomeado como comissário extraordinário para lidar com assuntos relacionados ao sítio arqueológico de Pompeia. Fiore é acusado de ter desviado cerca de 9 milhões de dólares, dinheiro esse que seria destinado ao projeto do anfiteatro. As autoridades italianas apreenderam o equivalente a 7 milhões de dólares nos ativos de Fiore. E ele, é claro, nega, como sempre, nega todas as acusações. Não apenas Fiore, mas em 2013, uma ex-restauradora das ruínas de Pompeia foi colocada em prisão domiciliar sob acusações de corrupção. Vários outros indivíduos, bem como a construtora Cacavo, foram investigados por contratos irregulares e superfaturamento nos projetos de restauração. Casos de corrupção e negligência administrativa não são raros na Itália, mas devido à importância histórica e o apelo popular, o caso de Pompeia ganhou repercussão mundial. Em 2012, a União Europeia destinou um fundo de 117 milhões de dólares visando resgatar o local. Desde então, várias descobertas vêm sendo feitas ao longo dos anos. Em 2020, arqueólogos descobriram uma antiga loja de comida de rua, podendo ser considerada até mesmo como uma versão inicial do fast food. Conhecida como thermopoluin, palavra em latim que significa balcão de bebidas quentes, ela consiste num balcão espaçoso com vários potes e gravuras. Resquícios de alimentos foram encontrados no interior dos potes. A frente do balcão, por sua vez, era decorada com várias figuras de animais, indicando, ao menos em parte, os alimentos e bebidas que eram comercializados ali. Olha que interessante. A descoberta também surpreende pela variedade de carnes encontradas. Tinha ali carne de porco, peixe, bovina e até mesmo caracóis. Olha só. Isso indica que a dieta dos pompeianos era bem vasta. Tão surpreendente quanto um fast food foi a revelação de uma padaria prisional. A construção, descoberta em 2023, abrigava pessoas escravizadas e animais de carga juntos. Eles abasteciam durante horas um moinho para moer grãos para os pães. O local não contava com vista externa, além de possuir janelas pequenas e altas, com barras posicionadas para captar o mínimo possível de luz. Até mesmo marcações no chão eram minuciosamente feitas para coordenar o movimento dos animais, que eram forçados a repetir o mesmo trajeto por horas. Um verdadeiro testemunho da barbaridade a que homens, mulheres e animais eram submetidos nas antigas padarias prisionais. 2024 foi um ano recheado de novas descobertas arqueológicas sobre a antiga cidade. Para começar, arqueólogos puderam descobrir mais sobre os métodos de construção utilizados em Pompeia. Um depósito com ferramentas de trabalho, tijolos, telhas e montes de cal e pedra foi encontrado. Tais materiais seriam utilizados para a construção de paredes. Além deles, uma verdadeira oficina foi descoberta no local, contendo ânforas e recipientes de armazenamento para temperar a cal usada no reboco. Vale lembrar que os romanos utilizavam concreto em suas construções e tal técnica foi passada aos habitantes de Pompeia. Outra descoberta corresponde a uma sala de jantar, decorada exclusivamente com personagens da Guerra de Troia. A sala possui 15 metros de comprimento por 6 de largura, um ambiente requintado para o entretenimento e momentos de lazer. As paredes eram pintadas de preto, com desenhos inspirados na Guerra de Troia, possuindo o heroísmo como tema dominante. A cor preta tinha como função evitar que a fumaça das lamparinas a óleo refletisse, além de que a luz bruxuleante das lamparinas, com o cair da noite,
fazia com que as imagens parecessem se mover. Apesar de surpreender, tal descoberta não é de todo inusitada, tendo em vista que pinturas nas salas de jantar em moradias romanas era algo normal. Em maio de 2024, foram descobertos desenhos de gladiadores em Pompeia. O que assusta é o fato de que tais desenhos foram feitos por crianças. Os desenhos demonstram gladiadores e caçadores. Arqueólogos acreditam que tenham sido feitos por crianças de 5 a 7 anos. Tais desenhos demonstram que desde muito cedo as crianças já eram expostas a altos níveis de violência. A mais recente descoberta arqueológica foi feita em 2025, revelando o luxo espetacular de Pompeia. Foi descoberto o maior balneário particular da cidade, contendo várias salas quentes, mornas e frias, obras de arte e uma piscina de imersão. Apesar de ser uma residência privada, a construção remetia a um grande spa. O quarto azul é um achado raro, pois tal cor é geralmente associada a ambientes de grande importância decorativa. As paredes da sala demonstram figuras femininas, representando supostamente as 4 estações do ano. Acredita-se que tal residência pertença a um influente político de Pompeia, um indivíduo realmente rico. Porém, nem tudo são flores, pois no mesmo local foram encontrados 2 corpos, demonstrando o horror enfrentado por eles no momento da erupção. As análises demonstram que os corpos, possivelmente de uma mulher da aristocracia e um jovem escravizado. A mulher foi encontrada na cama, trajada com moedas de ouro e prata, além de joias. Já o jovem foi encontrado no chão, ao lado da cama, segurando algumas chaves. Pompeia, hoje. Atualmente, o Parque Arqueológico de Pompeia recebe turistas do mundo inteiro, ansiosos para ver os segredos que a cidade esconde. Entretanto, são tantos os visitantes que a administração do parque se viu obrigada a limitar o acesso. A limitação veio após 4 milhões de pessoas decidirem visitar o local no verão de 2024. No momento, as ruínas de Pompeia podem receber apenas 20 mil visitantes por dia, com ingresso nominal. Cada nova descoberta nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre essa cidade tão fascinante e que teve um fim tão trágico. Sabemos, por exemplo, que a abundância de estátuas de bronze encontradas fez os estudiosos perceberem que esse era um material muito mais comum que eles supunham. Sabemos também que eles comemoravam cerca de 40 festivais ao longo do ano, com o sábado sempre reservado como o dia da feira. As inscrições nas paredes demonstravam que os gladiadores eram vistos como celebridades, enquanto as correções nas tabuinhas registravam a ascensão social de um cidadão. Todos esses pequenos achados, mas que, quando em conjunto, nos ajudam a entender um pouco mais sobre os pensamentos, sonhos e desesperos de um povo que viveu milhares de anos atrás. É algo muito interessante, com certeza. E então, o que achou dessa história? Uma história de glórias, de sonhos, de expectativas, como qualquer história dos seres humanos, mas uma história de tragédia, de sonhos interrompidos. Uma história marcante, com certeza. Deixe nos comentários o que você achou de tudo isso. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.